Olá meninos e meninas, hoje eu tô aqui para ensinar para vocês a fazer essa make de pasta americana para decorar os seus bolos. Espero que vocês gostem e para ver o tutorial é só continuar assistindo. Bom gente, aqui eu comecei com um pedaço de pasta americana preta e eu vou abrir para fazer um kit de sombras de 4 cores. Como vocês podem ver, eu tenho aqui também 4 tonalidades de rosa. Depois de aberto, vocês vão cortar um quadrado. Eu tô usando aqui um cortador, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí na sua casa. Vou usar um cortador redondo para fazer as marcações de onde vão ficar as sombras. Aqui eu tô fazendo 4 marcações, como são um quarteto de sombras. Feito isso, vocês vão umedecer a outra pasta com um pouquinho de água com o pincel. Não precisa colocar muito, senão fica muito difícil de grudar, ela fica escorregando. Então coloca pouco. Você vai colocar a outra pasta sobre essa. Cortar as laterais para deixar no mesmo nível da pasta de cima. Como vocês podem ver, a parte onde eu vou colocar as sombras, ela já está umedecida. Então, quando eu fizer as bolinhas, não precisa umedecer de novo. Depois vocês vão abrir os 4 tons, cortar com o mesmo cortador redondo e posicionar na sua palheta. Vocês podem variar os tons de acordo com a preferência de vocês, mas vocês podem estar usando variações de azul, de marrom, de preto. Só que aí, se vocês forem usar preto, vocês colocam outro tom na base de baixo. Agora eu vou estar fazendo o pincel. Então eu vou fazer um rolinho de pasta americana preta. E com a pasta americana branca, eu vou fazer as esponjinhas. Corto 2 rolinhos pequenininhos e vou só afinar na ponta para ficar parecido com a esponja. Sempre umedecendo para grudar. Já fica bem parecido com um pincelzinho de verdade, aqueles de esponjinha que vem na maquiagem. Agora vamos fazer o batom. Vamos fazer um rolinho com a pasta americana preta para servir de base a parte de baixo do batom. Nesse momento vocês podem inovar, tá, gente? Não precisa fazer igualzinho como tá aí. Foi só para dar uma ideia para vocês. Mas vocês podem colocar logomarca, essas coisas. Fiz um outro rolinho de uma cor mais cinza para colocar na parte de cima do batom, aquela parte que gira, né? Com o mesmo tom de pasta, eu vou fazer um círculo cinza para dar um acabamento melhor para o batom. Vocês vão sobrepor esse cinza com aquele rolinho cinza que vocês fizeram anteriormente. Sempre umedecendo. Eu tô usando só água, mas vocês podem usar também aquela colinha de CMC, colocando um pouquinho de CMC em água morna. Aqui eu vou pintar com o pó prata. Fica um efeito bem mais legal quando ele tá pintadinho essa parte. Pra parte de cima eu tô usando vermelho, mas aí vai da imaginação de vocês. Vocês podem colocar o tom que vocês quiserem no batom. Faz aquela pontinha com aquele corte na diagonal, que é bem característico do batom. E o nosso batonzinho já tá pronto. Eu vou começar com uma pasta americana preta. Ela vai servir de base para quase todos as makes.
Vou cortar um círculo com o cortador. Vamos retirar o excesso. Com um cortadorzinho menor, eu vou apenas fazer uma marcação, que é onde vai entrar a cor do blush. Aqui eu tô usando rosinha, mas vocês podem usar também o tom bronzeado, o tom dourado, também fica legal. E até colocar um pozinho perolado em cima, que também vai ficar muito legal. Vamos cortar com aquele mesmo cortadorzinho que a gente usou para fazer a marcação na pasta preta. E posicionar ele sobre a pasta preta. Como vocês estão vendo, vai tomando forma, vai ficando bonitinho e bem parecido com as maquiagens originais, aquelas de verdade. Para fazer o pincel, eu estou usando uma pasta cinza. Eu vou abrir um rolinho mais grosso, né, para ficar mais parecido com aqueles pincéis profissionais. Tiro as bordinhas para deixar ela retinha. Vou abrir com um boleador, fazer um buraquinho, só para encaixar a outra parte do pincel, que é a parte das cerdas. Esse pincel eu também vou pintar ele, o cabo, com o pozinho prata. Esse é um pó comestível que vocês encontram nas casas de festa. E ele é muito útil para vocês. Eu sempre recomendo ter as 3 cores mais básicas, que são o prata, o dourado e o perolado. Vocês podem usar em diversas coisas, é bem versátil ele, vocês vão... Aqui no pincel eu vou dar uma sujadinha na parte branca, para ficar da mesma cor, mais ou menos, da cor do blush. Então, para parecer que ele foi usado, entendeu? Pastinha mais laranja, eu fiz com laranja bem clarinho, para ficar uma cor de pele mais forte, não laranja. Que eu vou querer fazer aqui uma base. Sabe aquelas bases de pele? Então, eu vou querer deixar um pouquinho parecida. Então eu fiz a parte de cima mais fininha, a parte de baixo mais grossinha. E vou fazer uma marcaçãozinha na parte de baixo e fazer umas linhas, para parecer aqueles saquinhos de base mesmo. Não é para cortar, é só para fazer a marcação das linhas. E na parte de cima eu vou fazer uma tampinha preta, para ser a tampinha da base. Nesses materiais que eu estou usando aqui, eu não coloquei CMC na pasta para ela ficar um pouquinho mais firme, porque eu não vi necessidade. Como não são esculturas, não precisa ficar empilhado, então não precisa. Para fazer o pó, eu vou fazer também com a pasta preta, a parte de baixo. Cortei com o cortador redondo. E para fazer a parte de cima, eu vou usar essa carretilha para fazer uma linha fininha, mas vocês podem estar fazendo com a esteca, com uma faquinha, com o que vocês tiverem em casa. Eu vou umedecer a parte de fora do círculo para poder juntar essa tirinha. Aqui eu vou fazer como se fosse aqueles pó mineral, sabe? Que tem aquelas bolinhas. Então eu vou envolver aqui essa fita preta, umedecer a parte de dentro para poder colar as bolinhas. E aqui eu fiz umas bolinhas de cor bronzeado. Eu também fiz com esse pó que eu falei para vocês. Eu usei o pó dourado com um pouquinho de pó rosa. E aí fica bem parecido com aqueles pó mineral. Vou fazer um pincel também, um pincel para pó. Vocês vão fazer o mesmo processo do primeiro pincel. Pintar de prata e depois colocar a partezinha branca. E dar aquela sujadinha do pó para ficar bem parecido que o pincel foi utilizado. Eu faço umas ranhuras com a esteca
para aparecer as cerdas do pincel. E quando vocês colocam o pincel do lado do pó, fica bem bacana o efeito. Para fazer o lápis de olho, vou também fazer um rolinho com a pasta preta. Um rolinho bem mais fininho que os outros. Eu corto as extremidades para poder ficar retinho na hora de encaixar a parte branquinha. Vou fazer aqui como fosse uma pontinha mesmo, um conezinho mais fino. Colocar nas duas extremidades e uma pontinha preta para dar o efeito da pontinha do lápis. Vocês podem colocar a logomarca como se fosse o nome da aniversariante em todas as makes que vocês fizeram. Vai dar um charme legal, ela vai gostar. Aqui para fazer o esmalte eu utilizei uma tonalidade roxa. Fiz um conezinho mais achatado e fiz a parte de cima com a parte preta, com uma pasta americana preta. Eu afinei a ponta para dar o efeitozinho do esmalte, bem parecido. E essas foram as dicas de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem inovar fazendo diversas cores e logomarcas, do jeito que a cliente de vocês pedir. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar o seu curtir. Para quem é novo aqui, se inscrever no canal e conhecer os meus outros vídeos. E deixar o feedback de vocês compartilhando e comentando aqui embaixo o que vocês acharam e sugestões para os próximos vídeos. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.